Pedi para um homem guardar o celular no cinema, e ele explodiu de raiva, gritando comigo. Eu só queria assistir ao filme em paz, mas ele se recusou a seguir a etiqueta básica, me fazendo questionar por que as pessoas sequer vão ao cinema hoje em dia. Sério, por que a gente ainda se dá ao trabalho? De pagar o ingresso, de enfrentar trânsito, de escolher o melhor lugar, de se preparar para uma experiência que deveria ser imersiva e prazerosa, se a cada vez que você pisa numa sala de cinema é uma roleta russa de desrespeito? É um tal de gente conversando alto, outro atendendo o celular como se estivesse na sala de casa, um terceiro comendo com a boca aberta num barulho infernal que só falta mastigar o próprio osso. Eu não consigo entender. Qual é a dificuldade em respeitar o espaço do outro? Qual é a dificuldade em entender que, sim, você pagou pelo seu ingresso, mas eu também paguei pelo meu, e o nosso direito termina onde começa o do outro? É tão básico, tão fundamental, que a gente aprende isso na escola, nos primeiros anos de vida, com a mãe ou o pai ensinando a dividir o brinquedo. Mas parece que para muita gente essa lição nunca foi aprendida, ou pior, foi esquecida no exato momento em que pisam fora de casa. Eu amo cinema. Sempre amei. A ideia de sentar numa sala escura, com um telão gigante à frente e um som que te envolve, é uma das poucas mágicas que ainda restam na vida adulta. É um lugar para desconectar, para mergulhar numa história, para rir, chorar, sentir medo, tudo junto com um monte de desconhecidos, mas numa espécie de comunhão silenciosa. A gente está lá para o mesmo propósito, deixar a vida lá fora por 2 horinhas e embarcar em outra. Pelo menos essa era a ideia. Mas ultimamente, ir ao cinema virou um teste de paciência, uma prova de fogo para ver o quanto da minha sanidade eu consigo manter intacta. E honestamente, não tem sido fácil. Cada vez mais saio das salas com uma sensação de derrota, de frustração, de raiva mesmo. No dia em questão eu estava até animado. O filme que eu queria ver tinha acabado de estrear, e eu consegui um horário bom, numa sala que eu imaginava que não estaria lotada. Cheguei um pouco antes, como sempre faço, para pegar uma pipoca e um refrigerante, sentar no meu lugar e absorver os trailers em paz. E o começo, devo dizer, foi promissor. A sala estava com uma ocupação razoável, não cheia demais, e as pessoas pareciam estar se comportando. Ninguém conversando, ninguém mexendo no celular ainda. Uma paz relativa. Eu respirei fundo e pensei, hoje vai ser diferente. Hoje vai dar tudo certo. Que ingênuo eu. Que bobo de achar que a regra não escrita do caos não se aplicaria a mim naquele dia. O filme começou. As luzes se apagaram completamente, e aquela magia que eu tanto busco começou a acontecer. As primeiras cenas, a trilha sonora, a história se desenrolando. Eu estava totalmente imerso. Aí, do nada, bem na hora em que eu estava mais concentrado, uma figura surgiu na lateral da sala, quase no meio do filme já. E não era só uma pessoa atrasada. Era um homem alto falando no celular. Sim, falando no celular. Dentro da sala escura, com o filme já rolando, com a voz dele ecoando de forma abafada, mas audível, enquanto ele procurava o lugar dele. A raiva começou a subir na hora, sabe? Aquele tipo de raiva que você tenta controlar porque pensa, ele vai desligar, é só para achar o lugar. Mas a cada passo que ele dava, a voz não diminuía. Pelo contrário, parecia que ele estava se esforçando para ser ouvido. Ele andou, até que parou. E para o meu absoluto desespero, o lugar dele era o banco bem ao meu lado. Exatamente ao meu lado. Ele não apenas sentou ali, continuando a falar no celular por mais uns bons segundos, mas também acendeu a tela do aparelho para checar o assento. Uma luz azulada forte que cortou a escuridão da sala como uma faca. Eu respirei fundo, tentei manter a calma. Ele vai desligar agora, eu disse para mim mesmo. Ele já sentou, já achou o lugar, vai desligar e pronto. Vida que segue. E ele desligou. Ufa, pensei. Finalmente. Por um momento, a paz que eu tanto ansiava parecia que ia voltar. Mas a vida tem dessas de te provar o quanto você está errado e como a sua esperança pode ser esmagada em segundos. Não demorou nem 5 minutos depois que ele desligou a ligação e a tela do celular dele acendeu de novo. E de novo. E de novo. Não era só uma olhadinha rápida no relógio ou uma checada de notificação. Era um mergulho completo no aparelho. O brilho da tela, devo dizer, estava no máximo. Parecia uma lanterna apontada diretamente para minha visão periférica. Um farol. Eu não conseguia evitar.
A cada movimento dele, a luz piscava, as cores mudavam, o reflexo batia nos meus olhos que tentavam, em vão, se concentrar no telão. Foram 30 minutos. 30. 30 minutos do filme com aquela porcaria acesa na minha cara. Eu tentava ignorar. Juro que tentei. Forcei a visão pro telão, mudei de posição na cadeira, fiz tudo o que pude para não olhar. Mas era impossível. A luz era tão invasiva, tão persistente, que não dava para fugir. Cada vez que ele rolava a tela, as imagens do filme perdiam a força, a atmosfera era quebrada, a magia evaporava. Eu sentia a raiva borbulhar de novo. Uma raiva silenciosa, interna, mas que ia crescendo a cada minuto, a cada piscada daquela tela. O pior é que eu nem sabia o que ele estava fazendo. Jogando? Vendo redes sociais? Comprando alguma coisa? Não importa. O que importa é que ele estava ali, ao meu lado, num espaço compartilhado, destruindo a experiência de quem estava ali para ver o filme. Eu comecei a me questionar. Será que as pessoas não percebem? Será que elas não ligam? Ou será que o eu delas é tão grande que ocupa todo o espaço, não deixando lugar para mais ninguém? Eu já estava no limite. Minha pipoca, antes tão saborosa, agora tinha gosto de frustração. O refrigerante estava quente, a cadeira desconfortável. O filme, que eu tanto queria ver, estava sendo arruinado por um indivíduo que parecia completamente alheio ao mundo ao redor. Decidi que não dava mais. Não dava para aguentar. Aquela era a minha hora de ter paz, de ter a experiência que eu paguei para ter. E ele estava roubando isso de mim. Eu respirei fundo, contei até 10. Ou tentei, no meio da raiva, e me virei para ele. O filme estava numa cena importante, mas eu não conseguia mais me importar. Tinha que ser agora. Com licença, eu disse numa voz que eu tentei ao máximo manter calma e educada, apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Você poderia, por favor, guardar o celular? A luz está me distraindo muito. Ele parou o que estava fazendo, a tela ainda acesa, e virou a cabeça lentamente para mim. Tinha uma expressão de puro choque no rosto, como se eu tivesse acabado de xingar a mãe dele ou pedido a ele para doar um rim. Mas não era choque de surpresa, era choque de indignação. Os olhos dele eram 2 faróis de irritação. O quê? Ele respondeu com a voz ríspida, quase um rosnado. Eu estou incomodando? Eu mantive a calma. Tentei, pelo menos. Sim, eu disse o mais gentilmente possível. A luz está bem forte e está me distraindo do filme. Se puder guardar, eu agradeço. Era um pedido simples, básico. Algo que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso faria sem questionar. Mas não ele. Não aquele homem ao meu lado. O que veio a seguir foi uma explosão que me pegou completamente de surpresa. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Ele elevou a voz, não muito, mas o suficiente para ser notado por quem estivesse por perto. Você não está vendo que eu estou mexendo no meu celular? Ele praticamente berrou, mas num sussurro agressivo, carregado de fúria. Cuida da sua vida. Eu paguei pelo meu ingresso, eu faço o que eu quiser. Meu sangue ferveu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A audácia, a falta de respeito, a inversão total de papéis. Eu era a vítima da falta de educação dele, e ele estava me tratando como se eu fosse o agressor. Eu também paguei pelo meu ingresso, eu respondi, tentando manter a voz firme, mas sentindo o corpo todo tenso. E eu tenho o direito de assistir ao filme sem a luz do seu celular na minha cara. Ele me encarou com tanto ódio que por um segundo eu temi que ele fosse partir para cima de mim. Mas ele não o fez. Em vez disso, com um gesto brusco e exagerado, ele guardou o celular no bolso da calça. Não foi um movimento de, ok, entendi. Foi um movimento de, estou fazendo isso porque você pediu, mas estou te odiando por isso. A tela sumiu, e o cinema voltou à escuridão. Por um breve momento, eu senti um alívio. Pronto, pensei. Problema resolvido. Agora posso voltar a assistir ao filme. Mas não. Não estava resolvido. Longe disso. Ele guardou o celular, sim, mas o problema estava longe de acabar. O que aconteceu a seguir foi uma das coisas mais passivo-agressivas e irritantes que eu já presenciei na vida. Pelos 90 minutos restantes do filme, o homem ao meu lado se recusou a simplesmente existir em paz. Ele se mexia inquieto na cadeira. Mexia os pés com um barulho irritante no carpete. Abria a boca e soltava suspiros altos, quase gemidos de exasperação.
Cada suspiro era um míssil de raiva direcionado a mim. Cada movimento na cadeira parecia calculado para me distrair. E o pior de tudo, ele me encarava. Constantemente. Sem a luz do celular para desviar a atenção, a raiva dele se materializou em olhares penetrantes, furtivos, mas constantes. Eu sentia os olhos dele queimando na minha lateral. Ele virava a cabeça para mim, mantinha o olhar por alguns segundos, depois virava para o filme, bufava e voltava a me encarar. Eu podia sentir a tensão emanando dele. Era quase palpável. Uma nuvem de fúria silenciosa. Aqueles 90 minutos foram uma tortura. Não consegui me concentrar em mais nada no filme. Minha mente estava completamente tomada pela presença dele, pela raiva dele, pela sensação de que eu tinha feito algo de errado ao pedir por um direito básico. Me senti culpado, mas ao mesmo tempo com uma revolta que não cabia em mim. Por que eu tive que passar por isso? Por que ele não podia simplesmente ser um ser humano decente e guardar o celular? E se não podia, por que não podia ter aceitado o pedido sem essa demonstração ridícula de birra? Era como se um menino de 5 anos tivesse tido seu brinquedo tirado. Mas ele era um adulto que não sabia lidar com a frustração de ser repreendido, mesmo que de forma educada. A sala de cinema, antes um refúgio, virou um campo de batalha silencioso. Eu tentava ignorar, tentava forçar meu olhar para a tela, mas a cada suspiro, a cada movimento, a cada olhar dele, eu era puxado de volta para a realidade daquele confronto absurdo. A história do filme se perdeu. As emoções que eu deveria estar sentindo foram substituídas por uma mistura de raiva, frustração e um cansaço mental profundo. A cada 5 minutos eu verificava o relógio, desejando que o filme terminasse logo. Que aquele pesadelo acabasse. Quando os créditos finais começaram a subir, eu senti um misto de alívio e exaustão. Finalmente, o suplício tinha terminado. As luzes da sala começaram a acender lentamente, e o homem ao meu lado, no exato momento em que a luz da sala clareou o suficiente para ele me ver claramente, deu um último suspiro dramaticamente alto, quase um urro de desprezo. Então ele se levantou da cadeira com uma rapidez surpreendente, quase tropeçando nos próprios pés. Ele não esperou os créditos terminarem. Não esperou as pessoas se levantarem calmamente. Ele simplesmente disparou em direção à saída, como se estivesse fugindo de um monstro, ou talvez como se tivesse acabado de ganhar uma corrida. Correu da sala sem olhar para trás, sem dizer uma palavra. Uma saída tão infantil quanto o comportamento dele durante todo o filme. Fiquei ali, sentada na cadeira por alguns minutos, observando as pessoas saindo. Sentia um peso nos ombros, uma espécie de ressaca emocional. A raiva ainda estava lá, borbulhando, mas agora misturada com uma tristeza. Tristeza por ter que lidar com isso. Tristeza por ver como a empatia e o respeito se tornaram tão raros. Eu não saí daquele cinema pensando no filme. Saí pensando no homem, no celular, na falta de educação. Saí questionando de novo por que a gente ainda insiste em ir a esses lugares. O cinema deveria ser um lugar de escapismo, de arte, de cultura. Mas virou um teste de paciência, uma arena onde a individualidade muitas vezes atropela o coletivo. Eu queria muito voltar no tempo e ter dito mais alguma coisa. Ter reagido de forma mais incisiva. Mas o que adiantaria? Provavelmente, a cena teria sido pior. O desfecho teria sido ainda mais desagradável. Não se discute com quem não quer ouvir. Não se argumenta com quem acha que o mundo gira em torno do próprio umbigo. É exaustivo. É frustrante. E é desanimador. Esse episódio me fez pensar muito sobre a sociedade de hoje. A gente está tão conectado virtualmente, mas tão desconectado da realidade ao nosso redor. Tão preocupado em viver no próprio mundo digital, que esquece que existe um mundo físico, compartilhado, com outras pessoas de carne e osso. E que nesse mundo existem regras. Não regras chatas, mas regras de convivência, de respeito mútuo, que tornam a vida de todo mundo um pouco mais suportável, um pouco mais agradável. Eu só queria assistir ao meu filme em paz. É pedir demais? Será que é um luxo tão grande assim hoje em dia ter 2 horas de sossego num espaço público? Pelo jeito, sim. Pelo jeito, a gente precisa se preparar para cada vez mais confrontos, cada vez mais desrespeito, cada vez mais frustração, se quiser continuar vivendo em sociedade. E honestamente, às vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de ficar em casa, no meu canto, onde eu sei que ninguém vai me incomodar. Onde a tela do celular acesa sou eu que decido. Mas aí eu penso, será que é isso mesmo que a gente quer?
Viver isolado por medo do desrespeito alheio? Eu não sei a resposta. Só sei que saí daquele cinema com uma raiva que eu não conseguia dissipar. Uma raiva que não era só pelo homem, mas por toda uma cultura de o meu direito acima de tudo que parece estar se espalhando. E, sinceramente, se continuar assim, eu não vejo por que a gente deveria sequer ir ao cinema. Ou a qualquer outro lugar público se for para ter que lidar com isso toda vez. A magia do cinema, para mim, foi mais uma vez brutalmente quebrada.